Nosso prota é tipo aqueles caras invencíveis que tentam esconder que são semideuses, mas acabam arrebentando todo mundo na escola de qualquer jeito. Quando era pequeno, ele e sua amiga de infância foram pegos num ataque brutal. Ele não conseguiu protegê-la, e ela acabou machucada e infectada com um vírus sinistro. Ele tentou tirar o veneno com a boca, pois é burro, mas só se lembra disso antes de apagar. Agora, depois de ter tirado a maior nota da história por pura sorte, foi mandado para uma academia suprema, para aprender a lutar contra esses monstros. Na escola, ele pergunta se tá no lugar certo, mas logo é reconhecido e uma galera animada forma uma multidão ao redor dele. Ele aproveita a confusão para escapar rastejando e quando finalmente respira aliviado, outro fã maluco corre até ele e o abraça como se fosse o último filme bom da Marvel. A gatinha se apresenta como Emily, se disfarçando de garoto, e eles entram juntos. Mais tarde, eles vão à cerimônia de entrada, apresentada por Eric Elide, do 2º ano, e dão as boas-vindas à presidente para seu discurso. Claire sobe ao palco com suas Marias Chiquinhas. Mas antes que possa começar, 2 garotas entram pedindo desculpas pelo atraso. Ele as reconhece como as garotas que ele largou esperando no aeroporto. Quando as garotas tentam explicar, Lid aponta que Raidou estava na plateia o tempo todo. Claire decide expulsar as garotas por quebrarem as regras. Então Emily se manifesta e chama isso de injusto, apontando que ela está abusando dos seus poderes. Emily apoia ele relutantemente, o que chama a atenção de Claire. Ela diz a todos na assembleia que pequenos erros podem levar à morte imediata no campo de batalha e que é importante seguir ordens. Porém, Emily continua a contestar seus pontos. Então ela acaba sendo expulsa junto com as outras 2, enquanto Raidou tenta impedi-la de piorar as coisas. Claire pergunta se ele tem alguma objeção à expulsão. Ele hesita no começo, mas finalmente encontra coragem para objetar e explicar por que as garotas estavam atrasadas, pedindo que ela seja leniente. Depois de ouvir isso, Claire o desafia para um duelo e, se ele vencer, ela reverte a expulsão. Raidou tenta objetar, mas sua amiga doida aceita o desafio e garante que pode vencê-la. Depois, Raidou lamenta ter que enfrentar a pessoa mais forte da escola, mas Emily parece confiante demais de que pode ganhar. Eles vão ver Charlotte, a principal pesquisadora do 100, junto com sua assistente Mei Mei, que tem uma queda por cheirar coisas. Charlotte diz que está surpresa que um novato tenha sido tolo o suficiente para duelar com Claire, mas Emily pergunta como ela já sabe disso. Charlotte conta sobre Lisa, o computador autônomo que controla toda a escola e é inteligente o suficiente para se comunicar sozinho. Depois de Charlotte entregar seu 100 e explicar que eles são as únicas coisas que funcionam contra os monstros e podem tomar formas diferentes dependendo do usuário, ela mostra a forma de Claire, que é um tipo dragão com canhões flutuantes, e diz que, independentemente da forma, o objetivo é proteger a humanidade. Depois de aceitar seu 100, ele e Emily vão para uma sala de treino e trocam para seus trajes de batalha. Emily fica envergonhada ao ver Raidou olhando para ela, mas Raidou se pergunta qual é o grande problema, já que ambos são garotos. Pois é, ele não sabe. Depois de explicar como ativar o 100 e se afastar, ele o ativa pela primeira vez e sua forma acaba sendo um tipo cavaleiro. Emily fica animada ao ver sua forma e traz seu 100 para fazer o mesmo. Ele fica surpreso por Emily já ter um 100. Emily avisa que eles estão em um teste de fogo e lança seus canhões direto nele. Raidou, chocado, estende a mão e acaba ativando uma barreira de energia que o protege. Ele tenta dar uma bronca em Emily por atacá-lo do nada, mas Emily lembra que Claire não pegaria leve e atira nele de novo. Desta vez, Raidou desvia com uma velocidade incrível, mas acaba batendo na parede porque não consegue controlar seus poderes. Emily elogia suas habilidades e garante que ele pode vencer, especialmente porque tem um plano. Então, ela carrega seu canhão e diz que vai pegar pesado. Raidou diz que está pronto, mas não tem tanta certeza disso. Na saída, ele vê várias mensagens da sua irmã e se toca que esqueceu de ir ao hospital após a cerimônia. Ele promete encontrar Emily mais tarde e corre para o hospital. Lá, sua irmã dá um gelo nele por ser tarde, então ela faz sinal para ele dar um beijo. O que ele faz? Ela o perdoa e pergunta como foi a cerimônia de entrada, mas antes que ele possa contar todos os detalhes malucos, a enfermeira entra e diz que o horário de visitas acabou. Mais tarde, Raidou volta para seu dormitório, mas se surpreende ao encontrar Emily em seu quarto usando só uma toalha. Emily fica envergonhada e atira qualquer coisa que encontra em Raidou, uma das quais o faz desmaiar. Quando ele acorda, se encontra no colo de Emily e entra em pânico, fazendo Emily mudar de assunto e dizer que eles são, na verdade, colegas de quarto. Emily então se oferece para ajudar a consertar o uniforme dele, mas enquanto costura, se fura com a agulha, fazendo Raidou pegar o dedo dela e chupar para ajudar. Depois de colocar um curativo e explicar que, depois do ataque savagem que sobreviveu anos atrás, ele não consegue ver alguém se machucar sem fazer algo. No dia seguinte, Raidou e Claire finalmente se encontram para a luta enquanto toda a escola assiste. Eles ativam seus 100 e ela o desafia a mostrar o que ele tem. Lid explica as regras e diz que a luta terminará quando um deles for nocauteado ou desarmado. Claire joga um bônus e diz que não usará seu armamento completo. Raidou não faz ideia do que isso significa, então ela explica que é basicamente a forma final do 100, que acabaria com a luta em segundos e não seria divertido para a plateia. Emily entra no rádio e diz que vai apoiá-lo durante a luta,
E embora Erika diga que isso é trapaça, Claire permite, já que ele é um novato. A luta começa e Raidou usa sua super velocidade para correr em direção a Claire, mas o tonto não sabe o que está fazendo e acaba agarrando os melões por engano. Ela exige saber o que ele pensa que está fazendo. Ele demora um segundinho a mais antes de soltar e tentar se explicar. Ele pede desculpas, mas ela não aceita, porque ninguém nunca tinha tocado nela. Emily manda ele levantar a barreira de energia que o protege do ataque, então começa a dar bronca nele por ter pegado nos melões. Mas o Raidou não entende porque ela tá nervosa com isso. Emily é forçada a calar e focar na luta, incentivando o Raidou a continuar atacando. Imediatamente, Raidou avança para fazer algo irado, mas a Claire para a lâmina dele com facilidade e pergunta se é só isso que ele tem. Ela até elogia a tentativa dele, mas carrega seu próximo golpe. Ela o arremessa direto do céu e, apesar de doer, ele se recusa a desistir. Claire aplaude o espírito dele. Então ela invoca seu canhão turbo para poder mostrar seu poder e justo antes de ela disparar, na cena seguinte, ele sente algo despertar em seu corpo. Emily tenta chamar por ele, mas não consegue. Na clareza do canhão de plasma, os olhos dele mudam de cor e ele se move com uma hipervelocidade para atacar ela. Ela consegue escapar por pouco e a plateia fica surpresa ao ver a Claire sendo pressionada pela primeira vez. No entanto, ela consegue pegá-lo perto demais do canhão dela e parece o fim, até que ela vê que ele ativou seu armamento completo. Todos ficam chocados, já que fazem apenas 2 dias, mas Raidou não dá espaço para Claire e acerta ela desprevenida e em cheio. Ela consegue manter a pose, mas Raidou está prestes a atacar novamente, fazendo ela desesperada o suficiente para ativar seu armamento completo. Então ela envia vários projéteis na direção dele, que conseguem perfurar sua barreira protetora. Ela aproveita e carrega um canhão ainda maior e envia um imenso raio ômega direto nele, que pode ser visto fora do auditório. O ataque foi demais para o Raidou, e ele cai no chão completamente derrotado. Emily corre para garantir que ele está bem. Após confirmar que ele está vivo, ela reclama com a Claire por voltar atrás em sua palavra. Nesse momento, Charlotte aparece e diz que, segundo as regras oficiais do duelo, Claire ganhou a luta, mas Claire não aceita a vitória, porque ela acredita que perdeu para si mesma. Charlotte então sugere que eles declarem um empate. Então Claire concorda e se afasta. Mais tarde, Raidou acorda e vê Claire parada sobre ele e assume que deve ter perdido a luta. Ele pergunta sobre a ordem de expulsão e Claire diz que cancelou, o que o surpreende. Claire então começa a interrogá-lo sobre quem ele é, já que deveria ser impossível para um novato encurralá-la. E Raidou insiste que não sabe de nada, justo quando Emily entra e exige saber o que ela está tentando fazer. Graças à interrupção dele, ela diz que estava apenas se desculpando e sai da sala. No dia seguinte, ela sugere que eles vão juntos ao distrito comercial, já que tem o dia de folga, e então o prota concorda. Ele fica empolgado por finalmente irem a um encontro juntos. Mais tarde, eles passeiam pelo distrito, mas as pessoas não param de olhar para ele, já que todos assistiram à luta dele com Claire, e Emily tenta distraí-lo fazendo ele provar um sorvete fora do comum, enquanto os outros alunos fofocam sobre quão próximos esses dois parecem. Emily diz que tem mais um lugar que quer visitar, então Raidou vai junto, mas acaba sendo um lugar romântico para casais, fazendo Raidou começar a notar as bandeiras vermelhas. Justo então, sua irmã Libby diz que fez uma leitura para ele e viu uma sombra estranha de uma mulher, então ela pergunta se ele está com uma. Ele insiste que não. Então ela decide ver por si mesma e vai até lá em um instante. Ela pergunta a Emily se ele realmente é um cara, e quando ele insiste que é, ela pergunta se por acaso ele gosta de outros homens. Emily nega as acusações e Karen aceita suas respostas por enquanto, mas o alerta para não tentar nada com o irmão dela. O grupo se depara com uma transmissão da estrela pop Sakura, e Karen diz que adoraria assistir a um dos shows dela. Então Raidou promete fazer isso acontecer. Eles saem para comer, mas enquanto estão lá, Claire aparece com Erika e Lid, e Karen pergunta se a com cabelo feio foi a responsável por dar trabalho para ele. Claire se pergunta quem é a maluca Ruth, então seu assistente Chris diz a ela que é a irmã. Claire vai direto ao ponto e diz que quer que ele se junte a um grupo especial sob o conselho estudantil chamado Selection, que permite que ele vá em missões como um guerreiro completo. Após ouvir isso, Emily insiste em se juntar a ele, mas Lid diz que ele não atende aos requisitos e provavelmente atrapalharia todo mundo. Em resposta, Emily a desafia para um duelo para testar suas habilidades, e sem esperar por uma resposta, ela libera sua aura e Claire fica chocada ao ver um tipo Dron. Lydia pretende colocá-la em seu lugar e ativa o seu também. Então Raidou diz para ela maneirar já que Karen está aqui, então ela muda sua forma na hora para combinar com a de Lid, chocando Claire mais uma vez. As duas então começam a lutar e Erika tenta parar, mas Claire diz para deixar rolar. As duas continuam lutando, com Emily mudando sua forma várias vezes, mas antes que eles possam levar a sério, um alarme dispara e as meninas têm que ir. Eles se perguntam o que está acontecendo, e Claire diz que Savages apareceram nas ilhas, então ela ouvirá sua resposta assim que eles retornarem. No entanto, Charlotte aparece e diz a Claire para levar os meninos junto. O grupo corre para a sede para descobrir mais sobre o ataque. Eles descobrem que um dos Savages é da classe rara, o que faz Claire decidir que é muito perigoso levar os meninos com eles. Ela planeja esperar por reforços mais experientes e diz às meninas para avançar. Raidou a impede e pede para ir junto, explicando que esperar pela equipe de suporte pode custar vidas. Charlotte adiciona que foi na verdade Lisa que recomendou que eles fossem juntos para reduzir as baixas e aumentar a chance de sucesso.
já que um supercomputador não pode estar errado. Claire concorda em deixá-los ajudar. No avião para a ilha, Eric explica o plano de batalha, que só permite que ele e mais um enfrentem um Savage da classe padrão. Quando eles perguntam sobre a classe padrão, Claire diz para eles colocarem respeito no nome dela e deixarem isso para eles lidarem. A missão começa e Erika pula primeiro, tirando a visão do Savage. Então as meninas ativam seus Jandrades e Erika envolve o Savage em correntes após Claire usar seu canhão para mirar na cabeça dele, onde seu núcleo está localizado, e consegue romper sua pele resistente e deixar o núcleo exposto. Então Lyd entra com sua lança e perfura o núcleo até ele quebrar e eles finalmente o abatem. Claire fala no rádio com os meninos e instrui sobre o que fazer assim que eles pousarem. No meio da queda, eles mencionam um plano. O Raidou sugere que eles imitem a tática da líder e manda ver nos canhões para criar uma cortina de fumaça, dando chance pro Raidou atacar o núcleo. Mas, quando ele tenta, percebe que é muito difícil romper a barreira. Antes que o Savage ataque, a Emily entra em cena, corta o braço da criatura e dá mais uma chance pro Raidou tentar perfurar a pele dele, mas ainda sem sucesso. Por sorte, aparece sua amiga que, com um único disparo de flecha na cabeça do monstro, acaba com o núcleo dele de vez. Enquanto isso, as meninas enfrentam um monstro da classe padrão usando a mesma tática, mas dessa vez as correntes da Erika não são fortes o suficiente para segurá-lo. O Prota diz que eles deveriam ajudar, mas a Claire manda todo mundo ficar quieto e insiste que elas podem dar conta do recado. Ela ativa a armadura completa e aumenta o poder do canhão dela, mas percebe que não tem energia suficiente por causa do duelo com o Raidou. O monstro, por outro lado, solta outro jato que teria vaporizado a Claire se o Raidou não tivesse chegado para salvar ela. No entanto, o ato heróico dele é ofuscado pela mão dele que, sem querer, fica numa posição meio embaraçosa. Ela fica vermelha e reclama que ele vive roubando os momentos dela, já que essa foi a primeira vez que ela foi carregada como uma princesa. Os dois voltam ao que interessa quando veem o Savage se preparando para soltar outro jato que poderia fritá-los, mas a Erika diz que eles não podem se esquivar ou o aeroporto cheio de gente seria atingido. Eles juntam as energias e conseguem desviar o poder para direções diferentes. O Raidou solta a Claire, mas ela tropeça por causa da energia que gastou, e ele a segura. Quando ele vê detritos caindo em direção a Lyd, ele se coloca na frente dela para protegê-la, mas acaba sendo dominado pelo próximo ataque do Savage, que rasga o traje dela bem na frente do Raidou. Ele fica olhando fixamente para ela e isso dispara memórias do passado, fazendo ele perceber que ela é a garota da memória dele. Quando o Savage tenta atacar novamente, ele chama a Emily pelo nome completo dela e consegue deter o braço do monstro na hora. Ela fica surpresa por ele finalmente lembrar o nome dela, mas ele diz que ela precisa correr e levar a Lyd com ela. Ela vai até a Lyd, mas o Raidou é empurrado para o lado, deixando as garotas desprotegidas. A classe padrão tenta atacar novamente e isso faz com que os olhos do Raidou mudem e ele revela sua armadura completa, enquanto defende as garotas. O som dos dentes rangendo deixa claro que ele está fora de controle. Então a Emily tenta chamar por ele, mas não consegue. Ele fica enlouquecido e começa a atacar o Savage sem parar até ser jogado para o lado. Em seguida, ele dispara uma bola de energia que ricocheteia no Savage. Enquanto ele carrega outra bola de energia, a Emily percebe que não tem escolha e o beija. Isso traz de volta, e ela diz que vai explicar depois, mas eles têm um Savage para finalizar primeiro. O Savage carrega outro ataque, mas com a instrução da Erika, o Raidou consegue canalizar toda a energia para a espada dele e cortar através do ataque do próprio Savage, acabando com a luta. Depois que ele se acalma, a Emily vai abraçá-lo, mas a Claire chama a atenção deles para apontar toda a situação surpreendente de melões e beijos, e a Emily admite que é uma garota. Depois, eles entram no avião de volta e veem a placa de agradecimento dos cidadãos, o que torna tudo isso válido. Mais tarde, a Emily diz a ele que a Claire permitiu que ela continuasse fingindo ser um garoto, mas ela tem que sair do quarto dele por razões óbvias. Ele pede para ela contar tudo o que ela sabe, então ela diz a ele que ela é uma variante porque foi infectada pelo vírus Savage quando criança. No entanto, desde que ele tentou sugar o veneno, ele também foi infectado, e é por isso que sua habilidade 100 subiu dramaticamente. Ele pergunta sobre os ataques estranhos, e ela explica que quando ele está em perigo, o vírus se ativa e ele perde o controle em um ataque de fúria, mas é possível aprender a controlá-lo como ela fez. Ela oferece para buscar um refri, mas quando ela passa por ele, ele perde o controle do corpo e cai bem em cima dela. Emily conclui que o vírus deve estar ativo novamente e o beija, explicando que apenas um vírus inativo pode suprimir um ativo. Quando ela vê a expressão no rosto dele, ela pergunta se ele não gosta de beijá-la, e ele meio que responde de forma desajeitada que pode começar a gostar, até que a Claire entra e os encontra nessa posição suspeita. O Prota se levanta para explicar, mas tropeça na Emily e acaba dando seu primeiro beijo na Claire. O Raidou imediatamente pede desculpas enquanto ela perde mais um de seus princípios, mas quando ela não tenta arrancar a alma dele, a Emily aponta que ela está sendo suspeitamente gentil. As garotas começam a discutir sobre isso enquanto todos os caras espiam e se perguntam o que está acontecendo. Semanas depois, o agente da Sakura liga para a academia para solicitar um guarda-costas específico, já que o concerto dela foi remarcado devido ao incidente das Ilhas Z. Enquanto isso, a Riri e o Fritz treinam com o Raidou e a Emily até que eventualmente levantam poeira e se cansam. Então a Emily elogia o Raidou por estar conseguindo controlar bem esse 100 agora. A Riri
Ria se sente mal por não ser forte o suficiente para entrar na Selection, mas a Emily assegura a eles que é preciso muito para forçar o Raidou a usar sua armadura completa, o que significa que eles podem ter o que é necessário. Na cena seguinte, a Erika informa ao Raidou que ele tem uma missão da Selection, então ele vai encontrar com a Claire, que diz a ele que a Sakura o solicitou como seu guarda-costas, mas eles não sabem por que ela pediu especificamente por ele. Ele aceita a missão e pede ingressos pro show da Sakura, e conta pra Karen sobre isso quando a visita no hospital. Lá, ela fala sobre a leitura da sorte dele e o alerta pra ficar esperto com mulheres e água. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra a Emily na cama dele. Ela pensou que podiam sair pra um date já que ele estava livre, mas ele diz que a missão começa naquela manhã. Ela fica chateada, mas entende e deseja sorte a ele. Depois, ele parte pra missão e a Lid o alerta pra ficar ligado. Aí a Sakura aparece saindo de um avião e eles se apresentam oficialmente. Por causa do status dela, um monte de adolescentes loucos cercam o aeroporto enquanto eles escoltam a Sakura até o hotel. No caminho, ela tenta puxar papo e descobre que ele nunca ouviu a música dela, mas ela diz que tá tudo bem e até fala para ele parar de usar o tratamento formal e chamar ela de Sakura. Quando chegam no quarto do hotel, Sakura tem que ensinar a ele como fazer o trabalho dele, o que a surpreende. Ele se desculpa e confessa que é a primeira vez dele. Eles entram no quarto e, quando estão a sós, ela sugere que eles se casem. Ele faz uma cara de Pikachu surpreso. Ela mostra a ele o vídeo dele destruindo o Savage na última missão e diz que se interessou por ele depois de ver isso. Ela continua propondo que eles saiam juntos, dizendo que a diva do mundo e o gênio exterminador dariam o que falar. Ela entra em detalhes sobre o casamento deles e quantos filhos terão, e o Raidou percebe que precisa fazer algo para parar a loucura. Ele respira fundo e aceita a proposta dela, mostrando que pode acompanhar a loucura dela. Ele até avança um passo e a encurrala, sugerindo que eles selam o acordo com um beijo, mas ela não aguenta a pressão e sai para tomar um banho. Enquanto ela relaxa, ela chama o Raidou para passar o telefone para ela gravar uma música, mas quando ele entra no banheiro, vê a bagunça e decide arrumar. A Sakura sai do chuveiro bem na hora de ver ele segurando as roupas dela. Ela escorrega num pedaço de sabonete e cai feio. Quando ele sai de lá, ele se pergunta se era isso que a Karen queria dizer com mulheres e água, mas a Sakura interrompe os pensamentos dele para mostrar a roupa do dia. Eles vão para todos os compromissos dela e ele fica impressionado com o profissionalismo. Quando terminam, ela sugere um desvio e eles vão para o palco do próximo concerto. Lá, ela mostra que o palco é o campo de batalha dela e ativa o 100 dela e começa a voar. A Charlotte aparece do nada e diz que foram chamados para ajudar, já que a Sakura planeja usar o 100 dela para criar ilusões para o concerto. Depois da Ser fazer a Tinkerbell, ela voa para os braços do Raidou e pergunta o que ele achou. Ele elogia as habilidades dela, que é exatamente o que ela queria ouvir, já que ela tá se preparando para os fãs. Depois, o Raidou volta para os dormitórios e informa a Claire que não precisa se apresentar para a missão até a tarde seguinte, já que a Sakura precisa de tempo para compor uma música. Ouvindo isso, a Claire convida ele para a casa de verão dela para discutir algo importante. Então ele aproveita para tomar um banho quente, mas ele se surpreende ao encontrar a Emily lá sozinha. Ele tenta dar privacidade a ela, mas ela o chama de volta e pergunta se ele gostaria de entrar com ela. Claro que sim. Eles se sentam de costas um pro outro e ela pergunta como foi a missão dele. Quando ele chama o nome da Sakura, ela fica com ciúmes e diz pra ele chamar apenas o nome dela. Ele chama o nome dela. Então ela se levanta e diz pra ele olhar a cicatriz dela, que parece estar desaparecendo porque ela o viu novamente. Mas quando ele continua olhando, ela fica envergonhada e diz pra ele desviar o olhar. O Raidou então pergunta se ela gostaria de ir com ele pra ilha nos próximos dias, já que ele vai estar livre depois de visitar o presidente à tarde. Isso deixa a Emily feliz e ela pula nele pra abraçá-lo, mas de alguma forma acaba muito constrangida com ele e sai correndo. Enquanto isso, um grupo de Hundred chamados Crovan observam de longe depois de derrubar um dos Savages, esperando realizar a missão deles depois do show. Na manhã seguinte, o Ado chega na casa de verão da Claire e a encontra relaxando de maiô enquanto a Erika esfrega com loção, e ele fica constrangido com a cena. Em seguida, a Claire conta no relatório sobre uma pedra variável que foi roubada no local do concerto no mês passado. A pedra é um minério valioso que a Sakura planejava usar durante o concerto e é possível que os ladrões voltem por mais. A Claire diz a ele que ele precisa ficar de olho aberto e proteger a Sakura, e ele aceita a missão. Então ela provoca ele e o desafia para uma competição de natação, dizendo que já arranjou uma sunga para ele. No entanto, quando o Prota vê a sunga vermelha, ele desaparece, deixando a Claire irritada. Depois, ele encontra a Emily, que tá vestida como uma garota de verdade pela primeira vez. Ele se preocupa com os colegas de classe vendo ela, mas ela garante que eles estão longe da academia e não precisam se preocupar. Depois de arrastá-lo para fazer compras, quando ele termina de trocar de roupa, ele a viu olhando algumas joias. Ele oferece para comprar uma para ela, o que a deixa animada. Então ela escolhe uma e diz que o pingente de peixe faz dele, só dela. Ele rapidamente muda de assunto e diz que eles devem ir, mas quando se vira, ele vê o Fritz e a Reiria,
o que significa que ela precisa se esconder. Eles acabam num provador juntos e o Raidou não acredita na sorte deles. Mas a Emily confessa que foi o Fritz quem falou sobre esse lugar para ela. O Raidou sugere que eles encontrem um jeito de sair sorrateiramente, mas a Emily não se importa de deixar ele ter uma visão mais próxima dela. Quando eles finalmente escapam, a Emily oferece para buscar algo para eles beberem enquanto ele espera pela fonte, mas logo que ela sai, ele recebe uma chamada de emergência. A Claire diz a ele que a Sakura sumiu do quarto dela e desligou o GPS, então eles estão procurando por ela. Enquanto a Claire se levanta, ela revela as provas de que ela estava assistindo Raidou e dá um esporro nele por ir às compras enquanto ela rala trabalhando duro. E ele se desculpa. Ela diz para ele compensar isso indo às compras com ela da próxima vez. E ele, meio que surpreso, aceita depois de se perguntar onde essa cantora maluca poderia estar. E não é que ela aparece na frente dele, disfarçada, já que não ser seguida por seguranças é um dos benefícios agora. Ela diz que quer levá-lo a algum lugar e insiste que não tem muito tempo, mas ele reluta em ir. Ela começa a pressioná-lo sobre o que mais ele teria para fazer. O Prota é esperto o suficiente para não deixar Sakura e Emily se encontrarem, então decide deixar Emily para trás e ir com Sakura, contanto que ela contate sua assistente depois. Emily volta com as bebidas e descobre que foi deixada para trás com apenas uma mensagem de texto como explicação. O Raidou acha que não vai ficar até o fim disso, enquanto Sakura diz à sua assistente para não se preocupar e entrega o telefone para ele confirmar por ela. De volta ao conselho estudantil, Claire fica sabendo que a Sakura foi encontrada e está com o Raidou, o que a deixa ainda mais irritada. Enquanto isso, Sakura e Raidou chegam ao Grand Canyon da ilha, e ela diz a ele que ele é o herói que protegeu essa vista, que é preciosa para a mãe dela. Enquanto apreciam a vista, Sakura começa a cantarolar uma música e o Prota diz que sua irmã costumava cantarolar a mesma música. Sakura diz que isso não deveria ser possível, já que sua mãe a criou para ela e nunca deixava ninguém ouvir. No entanto, ela pergunta qual é o nome da irmã dele. Quando ele menciona, ela percebe que eles se encontraram após um ataque dos Savage anos atrás. Ele começa a lembrar, então ela conta como ele e sua irmã gostavam de ouvir ela cantar e, antes de irem embora, ele disse que o canto dela o fazia se sentir melhor. Ela diz que essas palavras mudaram sua vida e deram a confiança que ela precisava para se tornar cantora. Depois disso, seu pai veio buscá-la, mas quando chegou em casa, ela adoeceu com um vírus desconhecido, o mesmo que aconteceu com a Karen. Ela acabou perdendo a voz, então seu pai a vendeu para um laboratório. Lá, eles foram injetados com uma vacina feita de fluidos Savage, sob ordens do diretor chamado Viale. Muitas crianças morreram porque era muito potente. Sakura conseguiu sobreviver e recuperar sua voz. No entanto, eles continuaram injetando a vacina nas crianças, tentando criar exterminadores artificialmente. Mesmo depois de terem sucesso, continuaram com as injeções, o que causava surtos de violência. Sakura cantava para eles e acalmava todos, mas ninguém se recuperava completamente. De alguma forma, Sakura sobreviveu e foi resgatada, mas já era uma exterminadora, embora não pudesse realmente lutar. Ele fica surpreso que ela seja uma 100, mas quando ela pergunta como ele sabe sobre variantes, ele revela que ele também é um. Ele acha que deve ser um milagre que ele tenha mudado a vida dela, salvado as ilhas e compartilha o mesmo destino que ela. Ela se inspira para escrever mais músicas e diz que eles precisam voltar correndo. Eles pegam um ônibus de volta e o Raidou descansa, enquanto Sakura percebe que há algo que ela precisa contar a ele. No entanto, antes que possa, o ônibus bate e um Savage aparece e atira neles. As pessoas saem e se escondem enquanto o Raidou enfrenta o Savage sozinho. Ao mesmo tempo, a Claire é informada do ataque e o Chris diz a ela que pediram ajuda aos exterminadores próximos, mas o Raidou está sozinho até então. De volta à luta, o Raidou percebe que não tem tanta mobilidade sem seu traje de batalha, mas quando o Savage carrega outro ataque, Sakura corre para ajudar e diz para ele se concentrar no ataque enquanto ela defende. Raidou fica grato que essa Sakura não é do tipo inútil e carrega sua espada para atacar. Ele pula e mira no núcleo e, depois de se esforçar, consegue derrubá-lo. Sakura o abraça imediatamente e o chama de marido, enquanto ele tenta tirá-la de cima para que as pessoas não tenham a ideia errada. No entanto, nada está bem, pois outro Savage aparece e lança um ataque que supera a defesa da Sakura. O Fritz grita com ele e a Heiria soca o chão para desestabilizá-lo. A Heiria também aparece e corta o braço do monstro. Então ela chama alegremente pelo Ayato até que ela vê a Sakura e começa a implicar com ela, cheia de ciúmes. O Savage interrompe o drama deles, então a Heiria o chuta de volta e dá uma abertura para Emily cortar o segundo braço enquanto o Fritz atira na cabeça, mas só faz um amassado. Heiria segue com um chute poderoso, mas não consegue chegar ao núcleo. Emily se prepara para acabar com isso, mas o Savage rebate a flecha dela e eles percebem que é um regenerador que tem o poder de se curar. Emily se prepara para tentar novamente e diz ao Fritz e a Heiria para cobrirem ela. Então eles fazem a jogada e ela corta os braços dele, dando uma abertura para o Raidou acertar o núcleo, mas o Savage o rebate imediatamente, regenerando muito mais rápido do que antes. O Savage está prestes a atacá-los quando a Sakura grita para ele parar e ele realmente responde a ela. A Nezad se aproxima do Prota e copia sua espada, então olha para o Savage enquanto ele ataca, e o Krovan divide o ataque enquanto a Nikki impede que cidadãos sejam queimados. A Nezad acaba com o Savage
Savage com a cópia da espada e continua acertando enquanto seus fluidos vazam. A Reiria tenta avisá-la para parar, para ela não enlouquecer, mas a Nezat lambe o fluido, fazendo a Reiria avançar e tentar pará-la. Ela é impedida pela Emily, o que irrita o Fritz. O Raidou para a lâmina dela, o que o surpreende. O Raidou lembra das informações da Claire sobre a pedra variável roubada e deduz que eles são os responsáveis. A Emily se preocupa com ele e acaba perdendo sua espada, mas a transforma em um canhão e afasta a NRI. Ela tenta fazer o mesmo com o Crovan, mas ele bloqueia facilmente com um braço e nota que tem habilidades similares às da Nezat. A Emily pergunta o que exatamente eles estão atrás, mas o Crovan diz que o trabalho deles acabou, enquanto a Nezit carrega os núcleos do Savage com ela. O Crovan menciona fazer o Viari feliz, e a Sakura reconhece o nome. Todo mundo saiu correndo antes da equipe de resgate chegar. Depois, eles se encontram com a Claire, que fala que provavelmente esbarraram com caçadores, que são exterminadores que não seguem lei alguma. Chris mostra um vídeo do último Savage encontrado sem um núcleo, que provavelmente foi obra deles também. A Charlotte explica que os núcleos são bem parecidos com as pedras variáveis, ou seja, podem ser reconfigurados para funcionar como 100. A Claire pede segredo total sobre essa conversa, mas fica aliviada que todos estão bem, apesar de dar uma bronca na Emily por ter arrastado Fritz e a Reiria para uma batalha sem terem sido aprovados, o que poderia ter custado a vida deles. Porém, ela elogia a performance deles e diz que vai considerar a entrada deles na Selection. Enquanto isso, a Sakura se prepara para sua apresentação no dia seguinte e fala que finalmente vai cantar para a mãe dela. Ela fica meio triste. Ao mesmo tempo, o Raidou visita a Karen no hospital e ela ensina ele a torcer direito no show da Sakura. Ele recebe uma mensagem da Sakura e vai ao encontro dela na praia. Lá, ele fala como a Karen está animada para o concerto, mas a Sakura lamenta que a única razão pela qual suas músicas afetam as pessoas é porque ela é uma 100. Aparentemente, muitos humanos foram infectados com o vírus. Então, como ela é uma variante, ela pode acessar isso, o que faz com que seu canto seja apenas uma enganação. O Raidou diz que não acha que seja esse o caso, mas ela começa a chorar enquanto lembra que até o Savage reagiu à voz dela. No entanto, ele a abraça e lembra que, quando eram crianças, ele achava a música dela incrível e que ela conseguia tocar o coração dele e da Karen antes mesmo de se tornar variante. Isso toca a Sakura, que enxuga as lágrimas e diz que vai se apaixonar ainda mais por ele. Com essa declaração, o Raidou sente que a natureza o está chamando, mas relaxa quando ela muda de assunto para o concerto do dia seguinte. No grande dia, milhares de fãs aparecem, então ela ativa seu 100 e dá o show da vida dela, e seus amigos curtem o show também. Na atração principal, ela canta uma música pela primeira vez, que a Karen reconhece ser da amiga que conheceram no abrigo. A multidão fica completamente hipnotizada e até quem assiste de casa não consegue desviar os olhos, o que torna o concerto um sucesso. Depois, a Sakura está prestes a sair, então ela dá um autógrafo para Karen e diz que elas deveriam cantar juntas quando se encontrarem de novo, como nos velhos tempos. Ela se despede do Raidou com um beijo, chocando todo mundo, e promete voltar logo para ele. Como prometido, na manhã seguinte, ele acorda com a Sakura em cima dele, então ele pula para longe dela. A Claire entra e acusa ela de invasão ilegal, mas ela se aconchega ainda mais na cama. A Emily entra e fica se perguntando por que todos estão lá, então eles começam a brigar pelo bobão sem noção. Dias depois, todos vão para a praia, e até a enfermeira Bubbles vai junto por causa da Karen. A Sakura se aproxima do Raidou, mas a Emily reclama, sabendo que só há espaço para uma tábua lisa no coração dele. Infelizmente, ela não pode se vestir como uma garota e tem que ficar de fora. Todo mundo se diverte, e a Sakura até prepara um lanche para eles, mas a Emily fica enojada com a presença dela e pior, que ela entrou para a academia. A Karen chama todos para um jogo de vôlei, e eles vão para a quadra, mas a Reiria quase tira um olho com seu saque poderoso. A Emily decide jogar sujo também, e o jogo logo sai do controle. Nesse momento, um helicóptero pousa na praia e o irmão mais velho da Claire, Judal, emerge. Ele parece animado para ver a irmã, mas ela não parece acreditar muito e pergunta por que ele está lá. Ele diz que só queria ver os bravos soldados por si mesmo e foca no Raidou, elogiando por ser a estrela em ascensão da Academia Little Garden. Depois murmura algo sobre ele ter sangue divino. Após cumprimentar todos, ele diz a Claire para ir com ele no helicóptero, então ela vai com ele. Mais tarde, o Raidou e a Emily recebem uma mensagem para se encontrar imediatamente na sala do conselho estudantil. Lá, a Claire diz que eles participarão de uma operação anti-Savage junto com forças-tarefas de outras organizações. O Fritz e a Reiria perguntam por que estão lá, e a Claire anuncia oficialmente eles como membros da Selection para que possam participar da operação. Após a reunião, o Judal chama o Raidou para uma conversa, então o Raidou vai com ele. Eles descem de elevador, e o Judal pergunta se ele sabe como Little Garden é alimentado, e o Raidou diz que é um reator de fusão nuclear. O Judal revela que isso é só uma história de cobertura e que a academia precisa de mais do que um reator nuclear para funcionar. Ele finalmente revela o que alimenta a academia quando Raidou vê uma garota dormindo em uma cápsula com fios conectados a ela. Ele explica que ela é a Lisa e a primeira exterminadora e 100 criada artificialmente, e também acontece de ser a irmãzinha dele e da Claire. Naquele momento, a Claire aparece atrás deles furiosa e mirando para o Judal, perguntando por que ele trouxe o Raidou até lá. Ele alega que o Raidou será um dos principais exterminadores, então deveria saber que há algo que precisa ser protegido a todo custo. A Claire atira nele por chamar a irmã
irmã de coisa. Então ele se desculpa, mas diz que o Raidou também tem sangue divino e pode despertar a Lisa. O Judau pede para ele tocar a cápsula e liberar sua energia. E embora ela comece a brilhar, nada mais acontece. O Judau diz que não foi suficiente, mas que ele tem que ir embora, mencionando que enquanto ela estiver viva, ele pode vir atrás da Lisa. Na subida, a Claire diz para ele manter o que ouviu em segredo e diz que vai contar mais quando for a hora. Mais tarde, o grupo decola e a Claire repassa o plano mais uma vez. Ela menciona que eles podem encontrar os caçadores novamente, motivo pelo qual foram escolhidos para a missão pelo Judau. Quando eles chegam à base do acampamento, o Fritz fica nervoso ao ver uma força tão grande, mas a Erika o chama para seguir. De repente, uma cabeça de vento corre morro abaixo, chamando a Emily de princesa e dizendo que sentiu muita falta dela. A Emily tapa a boca dela para impedi-la de revelar segredos. Então elas se afastam para ter uma conversa normal. Ela se apresenta como Cláudia, a amiga de infância da Emily, e começa a implorar para Emily voltar para casa, dizendo que todos sentem falta da princesa. O Raidou fica confuso sobre essa história de princesa. Então a Emily confessa que tem guardado um segredo por 10 anos e que ela é, na verdade, uma princesa da família real. Ela então recusa voltar com a Cláudia, que imediatamente faz um escândalo dizendo que a ama. A Emily a empurra e se agarra ao Prota, dizendo que o ama mais do que a Cláudia a ama. Isso irrita a Cláudia, que desafia ele para um duelo, onde o vencedor fica com a Emily. O Raidou não consegue acreditar que foi arrastado para mais um duelo por causa da Emily, mas ele aguenta firme e concorda. Cláudia define que o primeiro a acertar o outro vence, mas eles não podem usar seus poderes ou detectar energia. Raidou aceita e se posiciona, e embora Cláudia zombe da arma que ele escolheu, ele avisa que vai se virar. A luta começa. Cláudia faz o primeiro movimento, que Raidou desvia, e quando ela olha para chamar a atenção da Emily, ela está totalmente focada nele. Isso irrita ainda mais Cláudia, que joga tudo que tem contra ele, chamando de homem barato e lançando várias correntes que criam redemoinhos em sua direção. No entanto, Raidou se concentra na esgrima e, com um timing perfeito, corta a bola da corrente dela e a rebate contra ela. Ele tenta ver se ela está bem, mas Emily corre para o lado dele e o abraça, enquanto Cláudia se levanta e exige uma melhor de 3. Emily recusa-se a dar bola para as bobagens, o que faz Cláudia jurar vingança contra Raidou e sair chorando. Depois, os dois vão para a cidade comer alguma coisa, mas algumas pessoas encapuzadas passam por eles, que acabam sendo os caçadores. No dia seguinte, todos são designados para esquadrões diferentes, e Cláudia acaba no deles. Ela promete mostrar a Raidou como ela é superior. Claire interrompe e diz a ela que, apesar de querer levar Emily para casa, ela é uma peça importante para a academia e farão o que puderem para mantê-la. Ela espera que Cláudia se concentre na missão por enquanto. Então Cláudia concorda relutantemente. Depois que os helicópteros estão prontos para a decolagem, finalmente é hora de começar a missão. Quando chegam, Claire começa a eliminar os savages sozinha. Então Emily diz a Raidou que eles não podem deixar ela chamar toda a atenção. No entanto, Cláudia ativa seu 100 para mostrar suas habilidades e derruba um savage, mas deixa o golpe final para Emily, que se energiza e destrói o núcleo. Cláudia imediatamente salta sobre ela, elogiando a sinergia delas e dizendo que ela é melhor que Raidou, enquanto Claire desiste de tentar ensinar alguma coisa para essa garota. Erika diz que não consegue encontrar outros savages por perto, então Claire avisa que eles estão apenas começando. Enquanto isso, os caçadores observam de longe, felizes por terem tanto tesouro esperando por eles. O esquadrão de Fritz também elimina alguns savages com seus novos aliados, mas os superiores comentam que eles estão usando muita energia e não vai durar. Enquanto isso, o esquadrão do Prota monta o acampamento e janta, enquanto Cláudia continua falando sobre Raidou não ter dado nenhum golpe final. Raidou diz que não se importa em apenas ajudar, o que impressiona Emily e irrita ainda mais Cláudia. Erika diz a Cláudia que os relatórios indicam sinais de rim, então Cláudia diz que isso não deve ser problema, exceto para armas de feixe. Mais tarde, Cláudia sugere que eles se dividam em 2 grupos e alternem 4 horas de sono. Então Emily se oferece para ficar acordada com Raidou, mas Claire alega que é perigoso eles ficarem juntos. Cláudia usa isso como uma oportunidade para sugerir que eles formem dupla, mas Claire, não divertida, sabe que não pode deixar as duas encrenqueiras juntas. Então Ellie acaba com Erika, que diligentemente diz que eles deveriam acender uma fogueira antes que comece a chover. Dentro da barraca, Raidou luta para dormir e olha para Claire, que diz que dormir também é parte de sua missão, enquanto Cláudia escuta e sorri. Mais tarde, Erika relata que, segundo o quartel-general, eles eliminaram 42 savages no total, o que significa que há mais savages lá do que pensavam. Claire diz que eles precisam ficar extra alertas. Depois, Erika arrasta Emily para dentro para o descanso de 4 horas. Mais tarde, Claire e Raidou compartilham um momento sob o céu estrelado, e Raidou diz que sua irmã teria amado à vista. Claire fica impressionada com quanto ele se importa com ela e diz que espera que eles possam fazer um mundo onde todos possam relaxar e olhar para o céu como eles. Nesse momento, Cláudia aparece e
diz que a cena parece saída de um filme romântico, deixando todos constrangidos. Então ela fica séria e diz que avistou uma grande sombra se movendo em direção ao lago. Então sugere que eles vão verificar enquanto ela fica no acampamento caso haja uma emergência e ela precise avisar os outros. Claire concorda, mas Cláudia não se contém e sugere que eles aproveitem para ter um encontro, se não encontrarem nenhum Savage, dizendo que podem ficar à vontade. O rosto de Claire fica vermelho enquanto ela finge não gostar da ideia, mas ela chama o Prota e eles saem para verificar. Quando eles se vão, Cláudia se gaba de que seu plano funcionou, dizendo que estava certa sobre Claire ter sentimentos por ele. Então armar um encontro ajudaria a tirar Raidou do caminho. Claire e Raidou realmente avistam um Savage como Cláudia disse, mas quando ela tenta transmitir a informação pelo rádio, ela encontra um erro de transmissão e não consegue se comunicar. Ela decide que eles podem cuidar disso já que é só um deles e avança para o ataque, mas escorrega numa poça e derruba sua arma, dando ao Savage uma abertura para atacar. Felizmente, o Prota vem ao resgate e corta os braços do Savage, seguido por um golpe na cabeça que elimina o núcleo. Logo após, Claire insiste que não precisava de sua ajuda, mas agradece mesmo assim. Então ela diz que precisa se lavar antes de voltar para o acampamento. De volta ao acampamento, Emily põe a cabeça para fora, dizendo que não consegue dormir sem falar com Ado, mas Cláudia, fingindo preocupação, diz a ela que ele e Claire foram para um encontro no lago. Naquele exato momento, Claire tira o traje e entra na água, que é praticamente uma fonte termal devido às suas propriedades geotérmicas. De volta ao acampamento, Emily se recusa a acreditar no relatório, mas Cláudia assegura que é verdade e diz para ela largar o traidor e voltar para casa. Mas Emily insiste que mesmo que fosse verdade, ela não desistiria e não voltaria para casa. Enquanto isso, Claire pergunta a Raidou se ele tem mais controle sobre seu 100 agora, e ele diz que não teve problemas até agora, mas que ela não foi ativada em combate real desde o incidente das Ilhas Z. Ela pergunta como é a sensação da 100, e ele explica que é como se o tempo passasse devagar e seus sentidos estivessem distantes. Claire diz que Lisa deve ter experimentado isso também, mas revela que Lisa era um tipo diferente de variante. O fluido Savage foi injetado em um óvulo fertilizado, e ela nasceu variante. Repergunta se Viale foi responsável por isso também, mas Claire revela que Viale era apenas um assistente e a pessoa responsável era sua mãe, Linus. Aparentemente, Linus acreditava que era para vencer os deuses em guerra, seja lá o que isso signifique. Lisa eventualmente demonstrou um talento extraordinário como exterminadora, mas um dia ela liberou um poder estranho para salvar Claire de um Savage. Desde então, ela está dormindo como estava na cápsula. Ainda assim, seu corpo está liberando energia suficiente para alimentar o Little Garden, o que a torna carta na manga de Judau. Claire confessa que a razão pela qual ela é capitã do Little Garden é para ela poder vigiar as ações de Judau e cuidar da irmãzinha, mesmo que pareça egoísta, já que é tudo sobre sua família. Ela então pergunta se ele acha que isso só faz uma falha como capitã, mas o Prota discorda e diz que é exatamente igual a ela e só é um exterminador porque sua irmã precisava de tratamento. Aí ele recebe uma chamada de emergência e conversa com outro caçador, que avisa que a equipe D foi dizimada pelos caçadores, que agora estão atrás de todas as equipes. Claire saca que são os mesmos caras das ilhas e que eles devem estar bloqueando as comunicações. Então, ela sugere que voltem para o acampamento para checar os outros. Enquanto isso, Fritz é nocauteado por um dos caçadores, deixando Solid, que promete não cair antes que os reforços cheguem. Porém, o cara diz que ela tá se iludindo e ativa o modo varante para atacar, mas ela consegue segurá-lo. Infelizmente, ele a joga de lado e fala que acabou, que vai levar os 100 dela. Mas antes que ele possa encostar nela, um raio vindo de cima o faz recuar e revela Claire em cima deles com seu armamento completo. Até os caçadores sabem quem ela é e consideram uma honra, mas ela pede para eles contarem tudo o que sabem sobre o cesto, oferecendo segurança se cooperarem. Um dos caçadores tenta atacar, mas ela o detona na hora e garante que resistir é inútil, mesmo com os poderes deles. Porém, nuvens escuras surgem e começa a chover, o que é má sorte para os canhões da Claire. Crovan sinaliza para as meninas e ambos atacam usando projéteis de N, mas em vez de mirar na Claire, eles vão nos canhões dela enquanto ela tenta se esquivar. Crovan se aproxima o suficiente e a derruba. Crovan tenta acabar com ela, mas é interrompido pela Erika, que enrola suas correntes nele. O resto da equipe aparece para ajudar e Claire manda ele se render, mas Crovan ativa seu varante e rompe as correntes, dizendo que isso é só mais uma terça-feira para eles. Mas Raidou entra na briga dizendo que vai cuidar disso enquanto eles se chocam com as lâminas. Emily enfrenta Nai novamente, mas dessa vez não demora muito para ela prender as armas dela na parede e pedir que ela se renda. No entanto, ela dá uma surra nela que parece quase pessoal. Nezad vê isso e começa a atacar ela, mas Emily consegue desviar dos tiros e destruir as armas dela, deixando-a indefesa. Nezad tenta copiar as armas de Ayla, mas ela muda a forma mais rápido do que Nezad pode copiar e conclui que não vai conseguir usar seus poderes com o olho perdido. Crovan diz que a única coisa que eles já viram é desespero e que pretendem mudar seu mundo horrível. Seu ódio sai de controle e começa a brilhar, permitindo que o Prota veja suas memórias de quando eram crianças, fazendo parte de um grupo de escravos que era frequentemente chicoteado por ir devagar e recebia pequenas rações para sobreviver. Um dia, os três conseguiram escapar da instalação só para acabar andando pelo deserto do Canyon,
onde Nezat tropeçou e caiu numa pedra afiada, machucando gravemente seu olho. Por algum acaso, eles encontraram Viali, que disse que poderia impedir que ela perdesse a visão e até lhes dar poder para serem livres. Krovan se recusa a recuar, mas o Prota acerta ele com outro golpe poderoso e ele finalmente cai. Quando ele se levanta, ele invoca seu poder Varante e o usa para enfrentar o Prota, fazendo todos perceberem que precisam fazer algo. Claire nota uma sacola cheia de 100 abaixo dela, e Krovan diz que eles deveriam propor um cessar-fogo, enquanto ele derruba o Savagem para eles, mas em troca, eles levariam o núcleo dele. Lisa calcula que a maior chance deles é se todos os esquadrões atacarem juntos. Claire convoca todos os esquadrões, toma o comando da missão e diz para todos se prepararem enquanto instrui Raidou a dar o golpe final. No entanto, justo quando eles atacam, o Savagem também envia uma rajada de energia para outros esquadrões, impedindo-os de se juntar ao ataque em grupo. Por causa disso, o plano não funciona e parece que toda a esperança está perdida. Mas Charlotte diz que ainda há uma coisa que eles podem fazer. Ela hesita em dizer, mas eventualmente revela que a recomendação de Liz é que Raidou compartilhe seus poderes varantes com Claire. Emily começa a perder a cabeça quando percebe que eles têm que se beijar e todos, exceto Cláudia, parecem odiar a ideia também. Charlotte adverte Claire que não há como saber quais efeitos de longo prazo isso pode ter em seu corpo, mas Claire diz que ainda tem que fazer isso para poderem eliminar o Savagem. Claire pergunta a Raidou se ele não quer beijá-la, e ele diz que esse não é o problema, mas eles recebem um relatório de outra explosão de energia do Savagem e até Emily diz para eles darem um jeito nisso. Eles vão para o lado e Raidou planta um beijão na Claire, fazendo ela sentir o poder fluindo pelo corpo dela. Ela convoca todos os esquadrões para tentarem o ataque em grupo mais uma vez, então todos atiram de seus esquadrões e Claire usa o poder do Varante para supercarregar o ataque e finalmente funciona, atravessando o Savagem. Ela deixa o resto para Yato, então ele desdobra seu armamento completo e voa em direção ao mosquito gigante. O Savagem tenta atacar, mas Raidou corta seu ataque e esmaga seu núcleo. Depois, eles retornam para a casa de avião, deixando o resto da missão para os outros esquadrões. No hospital, Sakura e Karen entram e acusam ela de estar agindo de forma muito suspeita. O Prota acorda, e todos estão aliviados que ele está bem. Enquanto isso, Viali olha para suas criações e diz que não há mais impedimentos para o plano deles. Semanas depois, outro esquadrão enfrenta um tipo estranho de Savagem sem núcleo. De repente, quando ela começa a ouvir um barulho de tubarão, algo aparece atrás dela e a nocauteia dizendo que o teste foi um sucesso. Enquanto isso, a galera volta das férias e Raidou pede uma atualização sobre os caçadores. Claire diz que eles foram mantidos em sua instalação subterrânea e têm se comportado bem, mas estão se recusando a dar qualquer informação. Em outras notícias, o laboratório de Viali foi descoberto, mas ela já tinha sumido, junto com qualquer informação útil que pudesse estar lá. Por causa disso, será montada outra força-tarefa conjunta para cuidar da segurança para o festival escolar da academia. Sakura diz que o festival vai ser incrível e que ela vai fazer um show com uma surpresinha. Mais tarde, eles vão para o aeroporto, onde tem o azar de encontrar Cláudia novamente e ela imediatamente voa para saudar Emily. O Andy também sai do avião, então Reishi e Fritz correm para cumprimentá-la e perguntam sobre sua parceira. Ela disse que não a vê desde a última missão, mas a galera segue firme nos preparativos para o festival. A escola inteira tá numa correria, cada um se puxando nas atividades. No meio da muvuca, ele flagra Sakura dando umas rondas suspeitas pelo hospital e decide seguir ela. Para sua surpresa, ela tá com a Karen e a Charlotte. Descobre que a Karen vai cantar no show, que é a arma secreta que a Sakura tinha mencionado. A Karen mostra para ele seu 100, que vai permitir que ela pule pelo palco junto com a Sakura. O cara fica de cara que ela tinha jeito pra coisa, e a Charlotte explica que o tratamento deu esse toque especial pra ela. A Karen tá toda empolgada para ajudar a galera com seu canto, então ele dá maior força e fala para ela mandar vir. Por sorte, antes que ele fique mais constrangido, a Sakura expulsa ele, falando que ele vai ter que esperar pelo show para ver ela de novo. No dia seguinte, a Claire declara o festival oficialmente aberto e um monte de gente começa a chegar, dando trabalho pra caramba pros alunos. A Cláudia fica encarregada da segurança no aeroporto, o que deixa ela mais doida do que já é, porque ela queria estar com a Emily. Enquanto isso, a Mei cuida dos caçadores e serve um montão de comida do festival. Quando ela vai embora, o Krovan fica se perguntando por que estão sendo tão legais com os inimigos. Então o Nick solta que devem estar tentando enganá-los, já que pegaram seus 100, mas ele rebate que não pegaram o da Nezat, pois ela depende dele para poder enxergar. Lá fora, o Prota e a Emily dão uma pausa e passeiam pelo festival juntos. A Emily grudaria nele se pudesse, mas o Raidou tá com medo do que o povo vai pensar, já que ela é para ser uma isca. Nesse momento, eles veem a Reiria e a Erika vestidas de servas, e a Erika tenta convencer eles que não é o que parece, o que só faz a Emily tirar uma foto para ter algo contra ela, enquanto a Erika tenta fazer a Emily deletar a foto. A Ria fala para eles darem uma passada no café e faz sinal para as outras servas se prepararem. Quando eles entram, o Raidou fica sem graça, o que faz a Emily ficar com ciúmes e desejar poder se vestir como garota também. A Erika ouve isso e decide
decide se vingar. Então chama as outras servas para arrastarem ela e fazerem o que bem entenderem. O prota cochicha para Erika sobre as pessoas descobrirem que ela é uma garota, mas a Erika zoa ele sobre como ela ficaria boa no traje, o que deixa ele vermelho de vergonha. Quando finalmente voltam, apresentam a Emily em todo o seu esplendor de serva, e a Erika faz questão de mostrar pro Raidou as partes dela que realmente chamam a atenção. Ela até incentiva o Raidou a dar uma conferida também, e de repente todas as servas no café falam para ele apalpar ela. A Emily até diz que não se importa com um amasso leve. As garotas cansam de esperar e empurram ele pra frente, fazendo ele cair em cima dela com a mão no lugar certo. Ele dá umas apertadas e até comenta que não parecem toalhas, mas a Erika tira as toalhas e a Emily fala que são de verdade. Antes que o Raidou consiga fingir que não curtiu a revelação, a Erika tira várias fotos deles e planeja enviar para todo mundo. A vida do Raidou passa diante dos seus olhos, mas a Emily não tá nem aí pros boatos. Até se inclina para um beijo a pedido de uma das servas. Enquanto isso, o Judau chega com um olhar suspeito, dizendo que finalmente chegou a hora. De volta na escola, o Raidou vai ver a Karen antes da grande apresentação e a Sakura e a Sua entram para discutir o plano pro show. De repente, o Judau aparece e diz que é uma honra ter a Sakura cantando no Little Garden. Então olha para Karen e deseja sorte para ela também. Ele sai depois que o concerto começa, e a Sakura desencadeia seu 100 e começa a dar um show espetacular. Enquanto isso, a Wendy troca com um dos outros guardas e deixa a Viale entrar depois de escoltar ela até uma porta. Quando consegue acesso, ela diz que tá feito com a Wendy e a deixa desacordada. De volta no concerto, a Sakura termina sua apresentação e chama a Karen pro palco como convidada especial. A Karen tá nervosa no começo, mas consegue se acalmar e contar para todos que seu sonho é cantar para pessoas doentes como ela. Então ela ativa seu 100, que libera cartas gigantes que combinam com ela e permitem que ela fique em pé. Ela começa sua música e todo mundo adora. Depois que a Karen termina sua música, a multidão vai à loucura e a Emily diz que ela foi incrível. A Sakura se junta a ela no palco e diz que agora elas vão cantar juntas. Elas começam outra rodada enquanto o Judau sorri maliciosamente. Enquanto isso, a Claire recebe um relatório de um oficial de segurança encontrado desacordado no portão dos funcionários. Então ela olha mais de perto e vê que é a Wendy. O oficial com ela diz que ela perdeu a memória, mas continua falando algo sobre um Savage sem núcleo. A Claire não faz ideia do que isso significa, então manda chamar a Charlotte imediatamente enquanto o resto do festival segue sem problemas. A Viale observa de cima e diz que tá quase na hora, enquanto um dos robôs de limpeza automáticos começa a apitar repetidamente. De repente, um grupo de estudantes encontra uma abelha mecânica, então a Reishi e Erika acham que não podem deixar isso passar, e então ela aumenta o poder do seu 100 e dá um soco, fazendo ela explodir logo em seguida, enquanto o povo aplaude. No entanto, uma série de explosões começa a acontecer pela área, então eles decidem encontrar as abelhas antes que explodam, e deixam os civis aos cuidados dos colegas. O caos se instala no QG enquanto eles lutam para manter a energia em algumas áreas, então concluem que as abelhas devem estar mirando nos geradores. A Lee destrui as equipes de segurança destruírem as abelhas enquanto ela também sai, e a Claire se pergunta de onde diabos elas podem ter vindo. Naquele momento, ela recebe um relatório de um vídeo com um dos robôs de limpeza se transformando numa abelha. A Claire imediatamente ordena que desliguem todos os robôs e destruam os que ainda estão operando, enquanto a Erika envia um relatório de encontrar pedras variáveis dentro das abelhas. Nesse ponto, a Claire tem certeza de que só pode ter uma pessoa por trás do ataque, e ela sabe quem. Ela manda o Chris anunciar que o festival está suspenso e então envia outros estudantes para ajudar com a situação das abelhas. De volta no concerto, o Prota e a Emily veem o aviso enquanto a Skier recebe a palavra da emergência e anuncia a notícia enquanto tenta manter a multidão calma. De volta no QG, a Claire vê um vídeo da Italy usando a Wendy para ganhar acesso ao interior e a Charlotte diz para ela que provavelmente foi ela quem mandou os robôs de limpeza armados. A Claire conclui que ela está aceitando o convite do irmão, então ela chama o Raidou e a Emily para reforço. Lá fora, a Erika e a Rishik continuam cuidando das abelhas junto com outros alunos e caçadores que estão dando uma força. Lá dentro, uma abelha infecta o centro de comando, que fica todo vermelho. Enquanto isso, no aeroporto, os oficiais estão sem entender nada quando avistam algumas aeronaves não identificadas se aproximando. Antes que possam reagir, os aviões se chocam com os decks traseiro e dianteiro, enquanto Claire descobre que parte do radar foi bloqueada. Nos decks, vários savages sem núcleos surgem. A história segue com a garotada tentando lidar com essa bagunça. A tensão tá no ar, enquanto eles batalham para manter a ordem. O festival que era para ser uma festa acaba virando palco de um caos que ninguém esperava. Cada um tenta fazer sua parte, e no meio de todo esse turbilhão, a música e a coragem da Karen e da Sakura trazem um pouco de esperança pra galera, mostrando que até nos momentos mais sombrios, a arte e a solidariedade podem fazer a diferença. Parece que as armas convencionais não fazem nem cócegas neles. A galera do esquadrão do aeroporto até tenta atacar, mas quando isso falha, eles partem pra defesa. A Charlotte chama eles de replicantes, já que a Viale criou esses bichos à imagem dos verdadeiros savages, o que explica as pedras e núcleos que ela roubou. A Claire manda a Lyd correr para lidar com os replicantes que estão vindo pelo deck enquanto a Erika tenta destruir as abelhas o mais rápido possível. Nesse meio tempo, Raidou e Emily se preparam, e a Claire explica que a Viale invadiu a nave. Então ela
ela quer que eles se juntem à segurança dos caçadores. Mas, antes que consigam sair, recebem um alerta de um avião não identificado que cai em cima da barreira de energia da escola. Enquanto isso, os caçadores ouvem toda a confusão e o Krovan diz que a Viali deve ter vindo salvá-los. Mas quando a Nezat lembra que tá rolando um festival, o Krovan diz que a Viali não machucaria civis. Só que a Viali entra e diz que tá atacando o Little Garden e entrega os Hundreds pra eles. Krovan insiste que não vai ajudar ela a machucar pessoas inocentes, adicionando que a galera do Little Garden até que é legal. Aí a Viali parte pra força e saca um dispositivo que manda um barulho perturbador pra cabeça deles. Enquanto isso, a Lid manda bem limpando os replicantes e instruindo os outros a não deixarem eles chegarem perto da nave. Os replicantes continuam drenando a energia da barreira, deixando até a Karen preocupada. Mas o Sakura se mantém firme e diz que o Raidou com certeza vai resolver o problema. Como ela disse, o Raidou e a Emily aparecem na barreira, que tá com menos de 40% de força, mas eles estão determinados a proteger o Little Garden custe o que custar. Lá nas câmaras de segurança, a Mei Mei corre pro quarto dos caçadores, mas a Viali atira nela e fala que ela é só um robô que foi criado. Enquanto ela tá caída, a Viali chama os caçadores pra irem com ela. Quando a Mei Mei tenta chamar por eles, o Krovan manda ela pra trás com um disparo e eles acabam indo com a Viali. O Krovan arrebenta as paredes pra criar um atalho enquanto Charlotte recebe um alerta de que eles estão a caminho do setor 11, onde Lisa tá naquele momento. A Claire recebe uma ligação do Judal, que fala pra deixar a Viali pra ele, já que eles se conhecem bem. A Claire tenta objetar, mas ele pede pra ela confiar nele e desliga o telefone. Enquanto isso, o Prota e a Emily continuam detonando os replicantes. A Viali usa o Nick pra desarmar um sistema de segurança, o que deixa a Nezat e o Krovan pistola. Ela então aumenta a potência do dispositivo de controle e manda eles obedecerem. Nessa hora, a Mai reaparece e mete bala no dispositivo. A Mei Mei pergunta se as crianças estão bem, e o Krovan vê o buraco na perna dela. Ele pergunta se ela tá bem, mas ela não quer os alarmar e diz que vai ficar bem. A Viali finalmente chega no compartimento com a Lisa e se sente realizada. Porém, o Judal aparece de trás, mostrando que já sabia que ela viria. Ele deduz que ela também esperava encontrá-lo lá. Então ela saca a arma e diz que ele facilitou as coisas pra ela. Ela fala que vai se vingar por ele fingir amar ela só pra usar e descartar depois. Ela planeja destruir a Lisa e afundar o Little Garden. Enquanto fala, os replicantes trazem dispositivos que emitem sons agudos que afetam o Prota, a Emily e até a Claire. O resto do QG relata que as ondas sonoras estão mirando apenas nos caçadores, e todos no Little Garden estão sofrendo com o barulho dos robôs. Lá no compartimento, o Judal fica tranquilo e até elogia a Viali pela impressão que ela causa, tentando ainda convencê-la enquanto ela aponta a arma. A Viali não cai na lábia dele de novo e insiste que vai levá-lo ao desespero. Ela atira no pod da Lisa, mas as balas não penetram. Ela continua atirando até perceber que a Lisa está acordada e quase se borra, enquanto o Judal revela que a Lisa reagiu às canções da Sakura e confessa que estava usando a Viali o tempo todo. A Viali percebe que ele colocou o Little Garden em risco por seus planos e admite que não tinha outro motivo para vê-la. Isso a enfurece, mas quando ela tenta atirar, a Lisa forma uma barreira ao redor dele que impede as balas de passarem. Quando ela termina sua tentativa inútil, o Judal casualmente atira nela, e ela cai no chão. Nos últimos momentos, ele a segura e agradece por ajudá-lo a avançar seus planos, e ela admite que odeia a si mesma por ainda cair nas cantadas baratas dele enquanto parte. Depois disso, o Judal pede desculpas por acordar a Lisa e diz que ela pode voltar a descansar até a hora certa chegar, mas a Lisa diz que tem algo a fazer. Lá fora, a Emily e o Raidou lutam para se manter na luta apesar do barulho intenso. O Raidou tenta deter o replicante da classe especial, mas é facilmente jogado para o lado. No concerto, a Kari e a Sakura também resistem ao barulho, e a Sakura deseja ter o poder de salvar todos. Então a Lisa aparece e diz que ela tem esse poder. Ela explica que a canção dela tem o poder de afastar o barulho e diz que ela deveria cantar pelo Little Garden. Antes de ir embora, a Lisa beija a Kari na cabeça e diz que agora ela conseguirá ficar de pé. Então, as duas ativam seus Hundreds e começam a cantar. Enquanto cantam, os caçadores começam a sentir suas forças retornando e a Claire percebe que a garota cantando está cancelando o barulho, que é o próprio poder delas. O Raidou ouve a canção também e consegue se levantar e ativar seu 100. Ele libera seu armamento completo e usa seu poder total para avançar sobre o replicante e destruí-lo, junto com uma parte da barreira. Enquanto ele desaba, a Karen pergunta o que aconteceu com ele. Então um analista relata que ele está com 0% de energia. Parecia que não tinha mais perigo para a vida dele, mas a Claire comemorou cedo demais. Eles recebem um relatório de que o replicante da classe especial ainda está ativo e prestes a lançar um ataque. Quando ele ataca, os caçadores aparecem e conseguem parar ele, mas estão visivelmente esgotados. O replicante ataca de novo e a Nick não consegue escapar, então o Krovan manda a Nezat cuidar dela enquanto ele tenta atacar com seu 100. Só que mesmo o poder do 100 dele não é suficiente. A Nezat, desesperada para salvar sua família, começa a transbordar com os poderes do seu 100. Ela copia o replicante e se transforma em um, conseguindo destruir o robô.
mas depois disso ela pirou e atacou a Claire. A Charlotte vê isso e avisa pelo rádio que a Anna está no mesmo estado que a Lisa estava quando perdeu o controle, o que significa que ela vai explodir. A Claire pergunta se tem algum jeito de parar isso, e a Charlotte sugere parar os sinais vitais dela. Enquanto isso, a Lisa conversa com o Raidou e diz que ele pode ser capaz de salvar a Nezat. Ela implora para ele salvar todo mundo e dá um beijo nele por algum motivo. Nezat meio tempo. A Claire fica mal por ter que acabar com a Nezat, mas reconhece seu dever como comandante do Little Garden e se prepara para atirar. Porém, o prota-pegador a interrompe e pede tempo para Nezat, então a Claire concorda, mas avisa que vai acabar com isso quando necessário. O Raidou agradece e então ativa seu 100 e pula. Ele chama pela Nezat, mas isso só faz ela atacar. A Claire avisa que o tempo acabou, então ele avança e acerta ela na cabeça, o que de alguma forma faz ele se conectar diretamente à mente dela. Lá, ele usa uma arma ainda mais poderosa que a conversa, o discurso no jutsu, e consegue salvar ela. Depois do caos, a Emily corre para abraçá-lo enquanto Crovan e a Nick chegam e agradecem ele. A Claire olha para todos eles e a Lisa aparece e agradece por ela proteger o Little Garden, fazendo ela se emocionar. Naquela noite, eles comemoram com fogos de artifício. A Emily beija o Raidou e diz que sempre quer estar com ele. Finalmente, ele confessa que também quer estar com ela e retribui o beijo. Nesse momento, o resto do grupo sai e vê eles se beijando, confirmando os rumores. Mas a Cláudia aparece do nada e dá uma bronca nele por beijar a princesa. Quando todos ouvem isso, a Emily finalmente revela que é uma garota e uma princesa. Infelizmente, isso não é suficiente para salvar ela da ira da Claire, que aponta sua arma mais poderosa e manda eles para a próxima temporada. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é show, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.